A paz, igreja. Para mim é uma honra estar falando de família, né? E ainda mais nesse momento ao qual o mês é direcionado às famílias, a gente não pode deixar de perder essa oportunidade, né? Quando fala-se de família, de repente eu posso até falar alguma coisa a respeito da minha vida, né? Porque muitas vezes as pessoas olhavam para mim assim: pô, você tem a cara de quem tem dinheiro, você tem a cara de quem não é do país, é um cara, parece até que é estrangeiro. Eu sou mesmo, sou paraibês, né? A mistura de Paraíba com chinês, talvez, né? Mas eu vou contar um pouco da minha história, porque eu vim de uma família assim, com princípio, né? Uma família equilibrada, apesar de todos os problemas. Eu vim de uma família equilibrada, eu cresci dentro de uma família equilibrada, né? Eu nasci lá no interior de Pernambuco. Eu não conheci meu pai. Eu tinha talvez os meus 6 meses de vida quando ele foi assassinado pelo próprio irmão. Então, a partir desse princípio, eu acho que eu tinha tudo para dar errado. Mas ficou uma mãe tomando conta de 5 filhos, analfabeta, vivendo da maneira como podíamos, às vezes comia, às vezes não, mas o equilíbrio familiar continuava. Existia ali uma estabilidade, uma estrutura, a qual ela dizia: vocês podem ser o que for, mas vocês não podem errar. E eu vim desse princípio. É por isso que eu disse, eu tinha tudo para dar errado. O que mais nós vemos hoje é uma família desestruturada por falta de um pai ou de uma mãe. Mas o equilíbrio pode permanecer sim por falta de um dos dois. É só ter força de vontade e querer, e colocar Deus no coração e agir dessa forma. A minha mãe criou 5, não deu nenhum de nós. Eu sou o mais novo da turma. E eu lembro que no final da tarde, na hora de dormir, ela rezava com todos nós. Nenhum de nós dormiríamos sem que não ouvisse a reza primeiro, porque naquela época era reza. A parte evangélica da situação é bem mais moderna. Então nós não tínhamos assim essa influência que nós temos hoje. A gente conhecia aquilo, e com isso, mas isso não quer dizer que é errado. Nós fomos ensinados assim: se estava dando certo, é assim que tem que ser. Meus irmãos cresceram todo mundo junto, né? E uma certa feita nós fomos por Sertão de Jacobina, mais ou menos até meus 7 anos de idade. E fomos morar em uma fazenda, a qual o dono da fazenda só levava um latão de água uma vez por mês. Então ali a gente não tomava banho. Aquela água ali era para comer. Às vezes a gente saía, ou meus irmãos saíam, que eram mais velhos, eu era muito pequeno, saíam para buscar água de manhã, voltavam no final do dia. E às vezes a gente ia dormir, de manhã estava o rastro de onça lá em volta da casa, porque a gente morava em uma casa de palha e de pau a pique, né? Então isso aí é só mais um capítulo, porque, por exemplo, eu estou dividindo em 10 capítulos de 7 anos. O que eu quero dizer, muitas vezes, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa abandona filho abandona pai por muito menos. Ou muitas vezes a mulher abandona os filhos para ir atrás de um homem a qual não conhece. Minha mãe, eu posso dizer que morreu de velha, mas nunca se deixou influenciar por a cabeça de outro homem, nunca conseguiu se casar de novo, não quis.
a prioridade dela foi cuidar e criar dos filhos. E assim ela fez até quando partiu aos seus 89 anos. E eu estou aqui para contar a história. Fiz muita coisa errada, deslizei muito, mas não me arrependo de nada que eu fiz. Porque tudo que eu fiz, nunca desabonei a conduta de ninguém, a não ser a minha própria. Ruim é quando você faz desabonando a conduta dos outros. Esse é o início da minha história. Tá? O meu pai morreu pelas mãos do próprio irmão. Mas meu coração é liberto, em nome de Jesus. Eu não conheci, não tive esse privilégio. Mas dei o privilégio dos meus filhos me conhecerem com todo o amor que eu posso dar como família. Hoje eu posso dizer que tenho 10 filhos, todos eles são bem situados, graças a Deus. Não estou falando de dinheiro, estou falando de base familiar. Estou falando de equilíbrio familiar. Não vou contar aqui onde cada um estão fazendo, porque senão eu só vou terminar amanhã. Mas eu vou falar de uma mulher, a qual conhecia o seu filho. E essa mulher chama-se Maria, ou chamava-se Maria. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui há uma promessa. E promessa, só quem pode quebrar somos nós mesmos. Quando você toma posse e tem convicção daquilo que você quer realmente, para você e a sua família, nada pode impedir. Pode até adiar, mas mais cedo ou mais tarde vai se concretizar. Então, essa promessa é para quem busca a salvação dos seus. Por que dos seus? Porque nós estamos falando de famílias. Nós não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de família. Cristo vivendo com a sua família em relação e valorização. Ele fez isso. E nós temos que ter esse exemplo para que nós possamos dar esses mesmos valores à família com a qual convivemos. Falar de família não é fácil, é difícil, porque cada um tem a sua origem, cada um teve a sua doutrina de como foi criado, teve a sua educação. Mas o que eu vou falar aqui hoje está baseado na Bíblia. Me desculpe se realmente a palavra vai arder em alguém. Mas eu tenho que falar aquilo que realmente é para falar. Amém. Porque vai chegar o momento que eu vou ter que falar do pai, vou ter que falar da mãe, vou ter que falar dos filhos. Cristo pode transformar a sua casa e contribuir com o amadurecimento da fé do casal. A família desestruturada, você coloca Deus em primeira mão, em primeira linha. E com certeza vocês vão ter base fundamental para que essa família se reestruture e comece a caminhar, vivendo o melhor e passando para os seus filhos o que é o melhor. Porque eu criei dessa maneira, passando-se para mim o que era melhor para nós. Da maneira como ela, minha mãe, entendia, mas nunca nos ensinou a fazer coisa errada. E eu posso dizer que nem eu, nem os meus irmãos nunca fizemos nada errado em relação a mexer no que é dos outros, ou andar brigando pela rua, ou fazendo coisas que não agradasse, ou que viesse desvalorizar o fator família. Então, João 2, de 1 a 11, conta a história de Maria. Não vou falar dos milagres de Jesus, vou falar de Maria. Essa história que conta que teve a festa a qual eles foram convidados. E nessa festa depois chegou Jesus. E no momento que faltou o vinho, Maria chegou para ele e disse: faltou vinho. O que é que ele responde para Maria?
mulher, o que é que eu tenho com isso? Não é chegada a minha hora. Isso que Jesus falou. Mas Maria sabia, sem questionar, não falou nada, simplesmente mandou que os serviçais preparassem tudo, porque ela sabia, ela tinha essa base de qual Jesus não iria negar o pedido dela. E ela tinha essa certeza, porque ela sabia que o verdadeiro vinho era Jesus. A partir daquele momento, ela sabia que Ele foi quem veio para nos livrar, nos salvar. Veio como vinho para a base familiar. Então, se eles não se entendessem antes, jamais ela iria comprometer uma situação dessa. Diante da resposta a qual Ele deu, mas para que nós possamos entender, a base familiar, quando é sólida, um não envergonha o outro, mesmo diante da resposta que Jesus deu. Ela sabia que Ele não iria contradizer a sua vontade. Então nós estamos falando aqui de base familiar, nós não estamos falando do milagre. Ela sabia que a partir daquele momento Ele começaria a fazer o que Ele veio predestinado a fazer. E Ele não questionou, fez tudo da maneira como aconteceu. Então essa passagem mostra a importância de uma mãe interceder por um filho em todos os momentos. Quando a mãe intercede pelo filho, ela conhece as suas razões, as suas limitações. Quando a família ora junto, um sente a dor do outro, mesmo que não esteja presente. Jesus, Maria e os irmãos, eles viviam em constante oração, então eles entendiam muito bem um ao outro. E a família, para se entender, tem que estar nesse espírito de oração. Tem que estar em comunhão, para que tenha o equilíbrio, como é o tema do mês. Um tem que estar em concordância com o outro, que seja mulher, que seja pai, que seja filho. Amém? Quem está entendendo a mensagem? Então Maria esteve ao seu lado do nascimento até a sua morte e ressurreição. Então isso quer dizer que toda a família, independente da situação a qual está passando, tem que estar lado a lado, mulher e marido. Tem que estar lado a lado. A mulher fala assim: não, você não pode dormir hoje na minha cama não, o cara vai dormir no sofá. Ou então vice-versa. Cadê a harmonia? Não abram esse precedente, que estejam zangado com o outro, não, tem que dormir juntos. Tem que estar presente um com o outro. Não estou falando, mas estou sentindo calor, eu estou sentindo o que o outro está sentindo, estou ouvindo a respiração. Se um passa mal, o outro está ali perto, ela vai entender só no toque que a pessoa não está bem, porque há entrosamento. Então, se isso está acontecendo na vida dos irmãos, por favor, faça essa autoavaliação. Casal tem que estar junto, tem que se discutir junto. Se o pai repreende o filho, não deixe que a mãe meta o bico, não. Porque o que deixa muitas vezes o garoto de maneira indiferente com as situações a qual cerca ou o convívio da casa é justamente isso. São as opiniões indiferentes. A mesma coisa, se a mulher repreender, o pai fica calado. Porque eu ensinei os meus assim, dessa maneira. A pior coisa é no lar familiar, quando o filho erra e corre repreendido pelo pai, a mãe mete o bico, se metendo. Ou quando a mãe vai repreender o filho, o pai se mete. Deixe que cada um resolva seu problema. Depois você conversa com ela. Os adultos se conversam depois, se acertam.
É por isso que cresce um montão de garoto aí cheio de vontade, justamente por causa disso, que quando a mãe não faz vontade, o pai faz. Quando o pai não faz a vontade, a mãe faz. Foi ela que incentivou e participou do seu primeiro milagre, né? Então a mãe, a família sempre tem que estar presente um com o outro. Só presente que pode se ver toda e qualquer situação a qual adversa a qual está acontecendo. Eu fui um cara muito ausente. Eu fui um cara muito ausente da minha família, mas por motivos superiores, né? Justamente muitas vezes para não deixar faltar um mantimento dentro de casa. Assim como nunca deixei. Eu chegava e dizia que isso aqui é da casa, isso aqui é para pagar as coisas, isso aqui é para fazer isso, isso. Esse era o meu pensamento. Esse aqui eu toco fogo. Mas nunca deixei a minha responsabilidade de pai e de marido e de família de lado. Eu nunca deixei de comprar algo para dentro de casa para tomar uma cachaça, mas tomava cachaça quando comprava. Então eu dava a minha prioridade primeiro à família, mesmo sabendo que estava errado, porque eu não conhecia Jesus. Mas eu acredito que mesmo sem conhecer, eu fazia a coisa certa. Só era errado comigo mesmo. Então isso eu estou falando para que nós, homens, possamos fazer essa autoavaliação. Onde é que eu estou errando? Na verdade, ela sabia que de certa forma ele também era o vinho novo. Isso que eu falei antes. Maria já sabia que Jesus era o vinho novo para nossas vidas. Nós estamos aqui hoje falando dele justamente por causa desse vinho novo. Que traria vida e vida em abundância. Muitas vezes a pessoa pensa que a vida em abundância é ter carro zero, casa bonita. A vida em abundância é você dormir tranquilo. Vida em abundância é a família estar em paz, pai, mãe, filhos. Isso que é abundância. É estar em harmonia, estar em sintonia um com o outro, estar em concordância. Esse é o equilíbrio. E quando você está em equilíbrio, você tem uma vida em abundância. Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, se dentro de um lar familiar não existir amor, como é que vai ser essa situação? A mulher pergunta uma coisa, o marido responde outra, e vice-versa. Os filhos querem saber de uma situação, os pais não dão importância. Aí vai crescendo, cada um tomando suas atitudes. No final, todos adultos, cada um pensa de uma maneira. Aí cresce uma família desestruturada, cada um fazendo o que bem quer e entende. E a harmonia do lar ficou aonde? Ficou para trás. Aí eu te pergunto, Deus está nesse negócio? Tá? Eu acho que não. Aqui a gente vê uma dose generosa de amor nesse versículo. O amor é o ingrediente de uma família feliz. Só o amor constrói, né? Tem até uma música antiga que fala disso. A música do mundo é mais bonita, né?
Na realidade tem música do mundo aí que é muito melhor do que algumas músicas evangélicas que tem por aí. Pelo menos dá para ouvir, tem letra, tem fala de amor, fala de paternidade, de família, etc. Então o amor é a base de tudo. O relacionamento, se não tiver o amor nesse convívio, eu não estou dizendo para desistir não, mas é melhor ter uma conversa de pé de rádio, né, como fala. Se acertar. Uma conversa de pé de ouvido. Um perguntar para o outro assim, aonde foi que eu errei, aonde é que eu estou errando. Isso não é vergonha para o homem não. Quantas vezes eu digo, eu estou errando aonde? Fala para mim. Não, está errando nisso, amém, por isso vou tentar consertar. E vice-versa. Não é vergonha você se expor diante da tua família. Vergonha é os outros expor você por coisas erradas que você faz. Por coisas erradas que nós fazemos. E muitas vezes nem sabemos que fazemos, né? Porque não pensamos antes de fazer. Dá um conselho. Antes de qualquer atitude sua a ser tomada, pense antes. Tem cara que fala assim, eu vou te largar agora, sai, vai para a rua, roda o dia todo, quando é de noite volta para casa. Para que saiu? A mulher faz a mesma coisa, porque hoje a mulher acha que ela é igual ao homem. A palavra diz que a mulher é submissa ao homem, mas não é porque ele tem que fazer as coisas como manda não, é porque tem que andar lado a lado. Mas de modo geral, se acha que a igualdade está aí, não é verdade? Mas não é bem assim não, a palavra não fala bem assim não. A palavra diz que é bom que vivam em harmonia, e não um querendo ser melhor do que o outro, não um querendo ser mais poderoso do que o outro. É porque eu tenho meu dinheiro, eu faço o que eu quero. E muitas vezes coloca o dinheiro na frente para querer fazer coisas que a pessoa tem vontade de fazer e nunca fez, mas depois se acha poderoso e quer fazer. Não vai dar certo. Filipenses 2,4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, quando você está no enlace familiar, você não tem que viver a sua vida, você tem que viver a vida do outro. Você não tem que casar para ser feliz. Você não tem que casar, construir uma família para viver bem. Você tem que pensar o seguinte: vou me casar para fazer a pessoa, o meu cônjuge, viver bem. É dessa maneira que nós temos que pensar. Se você está pensando em casar para viver bem, você está enganado. Case para fazer a pessoa que está do seu lado bem, aí você está caminhando correto. E vice-versa. Viva junto para fazer o outro feliz, não para ser feliz, porque a sua felicidade é o outro que vai ter que fazer. É isso que está falando aqui. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Nós não temos nada. O que é dela é meu, o que é meu é dela. Tem que pensar dessa maneira. Por que eu, dentro de uma família, dentro de um casal, tem que dizer, não, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. Se eu acertar, acertamos os dois. Se eu errar, erramos os dois.
Tem que partir desse princípio. Porque se houver individualidade dentro do casal, eu pergunto, por que casou? A pergunta é essa, por que casou? Se solteiro estava melhor porque arranjou uma mulher ou arranjou um marido? Porque não ficou sozinho? Se casou, meu irmão, tem que compartilhar, tem que dividir. Eu já digo ao contrário, tem que somar os dois. Não tem que ter individualidade. Não, porque isso aqui pertence a mim, aquilo ali pertence a você. É dos dois. Ah, mas foi que comprei, não importa. Amém, porque comprou. Se comprou, dá para outro então. Eu comprei para você, não foi para mim. É assim que funciona. Provérbio 29:15 diz. Agora eu vou falar um pouquinho dos filhos, tá? Tem muitos filhos rebeldes, não tem? Mas a pergunta é, a culpa é de quem? Do eu, né? Muitas vezes a culpa é de quem o filho ser rebelde. É daquilo que eu falei antes. O pai não tem voz ativa porque a mulher tira a voz ativa dele, e a mulher não tem voz ativa porque o pai tira, aí cria um filho safado dentro de casa, acostumado a fazer coisa errada, porque quando não tem cobertura de um, tem do outro. Meu filho mais velho chegava para mim e falava, pai, eu quero uma camisa de marca. Eu digo, eu não vou te dar uma camisa de marca não, porque se te der eu vou ter que dar para os outros 5. Tá, eu vou dar a que eu quiser comprar. Se você não quiser, eu dou pro teu irmão. Tá bom assim? Ah, tá. E hoje ele me agradece. Ele fala que eu sou sócia dele. Meu velho, eu sou igual a você. Ele fala isso comigo. Eu sou igual ao senhor. Não me chama de você não. Todos eles me dão uma bênção e me chamam de senhor, tá? Todos eles. Todos os 10 me chamam de pai. Todos eles me tomam a bênção. E não me chamam de você, me chamam de Senhor. Porque foi assim que eu chamava minha mãe, de senhora. Foi assim que eu aprendi. Esse pronome de tratamento eu nunca esqueci. E mesmo errado como eu andava, eu passava para eles o que era certo. Não é o que foi falado aqui, ó. Vocês fazem o que eu mando, mas não fazem o que eu faço, né? Mas da maneira certa. Uma vez ele estava, se vocês podem achar ruim, tudo bem, mas eu sou dessa maneira. Uma vez ele estava jogando bola, eu morava no Conjunto Marambaia, o mais velho. Só que ele era o menor da turma. Eu digo, rapaz, você faz o seguinte, você sai desse jogo, isso era à noite, né, no meio da rua lá. Sai desse jogo porque você é o menor da turma, vai terminar você caindo aí quebrando a cara. Não deu outra. Eu fui jogar um lixo fora, quando eu voltei ele entrou com a mão na boca sangrando. Aí foi lá dentro, voltou com o dente na mão. Ele já era grandinho já. O que foi? Não, meu dente caiu. Eu digo, pois é, agora você não vai no médico. E esse dente seu, você vai namorar quando estiver namorando banguelo. E vai botar quando você estiver trabalhando e ganhando dinheiro, porque eu te avisei. Certo? Eu avisei para você. E assim foi. E ele me agradece até hoje por causa disso. Porque eu ensinei ele a ser homem também. Aí passa a cabeça, não, meu filhinho caiu, porque que não sei o que. Não, eu avisei. Isso não é ser carrasco, eu avisei. Então quando você estiver trabalhando e ganhando seu dinheiro, você bota seu dente.
E assim foi feito. Ué. Mas também defendia no momento em qual fosse necessário. Não só ele, como todos eles, como a família, né? Família é isso. Aí você vê um montão de menino faz o que quer. Aí eu boto um dente novo no moleque. Quando é amanhã ele cai lá de novo, lá vai eu botar outro dente. Aí daqui a pouco ele faz o que quer. Termina crescendo é rebelde. Porque não, é assim não. E se a gente parar para analisar, não estou generalizando, me desculpem, mas a maioria dos filhos faz isso. Não presta obediência aos pais, faz o que quer. O cara nem conseguiu fazer 18 anos ainda, já saiu do dono de si. Uma vez eu falei para ele, rapaz, tu acha que tu engrossou o pescoço? Vamos ver. Quer sair dentro de casa, pode sair, meu filho. Agora só sai uma vez, não entra mais não. Eu vou ali e volto. Você vai te dar meia hora para tu pensar. Quando eu voltar, tu diz se tu quer sair ou não. Aí eu voltei, quer sair não, pai, quero não, aqui é bom demais, fica mais assim mesmo. É. Então aqui quem banca a regra sou eu. Tá? O líder da matilha é Maia. Certo? Aí você vê um montão de garoto aí com 14, 15 anos, uma fala grossa no pé do ouvido do pai, e o pai baixa o pescoço, cara. Pelo amor de Deus. Não é assim que funciona não. Porque a palavra fala, se dá uma varada no moleque, se for necessário, a palavra diz isso. Eu vou ler aqui na frente. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então nós vamos encontrar com equilíbrio aos filhos. Devem obedecer aos pais. E os pais devem tratar os filhos de tal maneira que estes se submetam àqueles. Os filhos têm que se submeter ao respeito, não é só aos pais, é a pessoa que é mais velha também. Eu fui criado assim. Aí cresce um montão de garoto aí que não respeita ninguém, cara. Eu entendo que é falta de base familiar. Porque se você ensina, ele vai seguir aquilo que você ensinou. A palavra fala, corrige, para que não venha se arrepender depois de velho, né? É verdade? A palavra não fala isso? E acho que ainda fala assim, corrige com uma varazinha boa, né? Entendeu? Não é espancadão, não é isso não. Pelo amor de Deus, não estou falando isso não, hein? Estou falando repreender, botar no caminho. O caminho que você trilhar, seus filhos têm que trilhar também. Dentro de uma família ninguém pode falar duas línguas, ter linguagem diferente. Que seja filho, que seja pai, que seja mãe, tem que falar a mesma linguagem. Agora eu vou falar para os maridos. Mas agora já passando a mão pela cabeça. Os maridos cristãos, a gente vê, não é só no lar cristão, que tem gente aí que não é, que tem muito mais harmonia no lar do que em certos lar cristãos. Mas mãe, você não pode estar falando, não, estou falando a verdade. Estou mentindo. Ué. Quem achar que eu estou mentindo, aí levanta a mão. Os maridos cristãos devem cuidar de suas esposas com o mesmo espírito solidário. Certo? Tem que receber e dar da mesma maneira, o mesmo peso, a mesma medida. Como cristãos e cidadãos, assim como as esposas, ser sensível um ao outro, aí é os dois lados.
na força, na fraqueza, nos objetivos e desejos, se conhecerem ao máximo que puder, para que não sejam impedidas as vossas orações. Daí a importância do diálogo no lar, a importância da conversa. Quando existe conversa dentro de casa, existe respeito. Porque se existe conversa, existe acerto. E quando existe o acerto, está tudo bem. E quando está tudo bem, ninguém pode dizer nada ao contrário, está bem? Quando está tudo bem, a gente vê que Deus está no negócio. Ou não? O relacionamento espiritual do marido cristão com Deus está influenciado pelo modo como ele trata a esposa. Então tem que ter um equilíbrio em tudo. Tem que ter concordância, objetividade, tem que ter carisma dentro de casa, tem que ter aliança, tem que ter sucesso junto. Um sentir a dor do outro, sentir o problema do outro. Se você mulher, se você marido está agindo dessa maneira, você está no caminho certo? Porque não sou eu que estou dizendo não, é a palavra que está falando. E se um dos dois querer trilhar o caminho errado, que haja um ajuste. Aquele entendendo que a melhor maneira é estar em concordância um com o outro. Amém, igreja? Então, o que eu posso dizer nessa noite é que Deus abençoe as famílias, mais do que já é abençoada, porque foi uma instituição criada por Ele. Que Deus possa estar entrando nos lares das famílias do Brasil e do mundo, fazendo a diferença. Como é que faz a diferença? Nós entendermos que nós temos que estar em concordância um com o outro, porque se não tiver, nada feito. Só assim a família pode caminhar junto. É a obediência e o amor estando no meio, infiltrada. Pai obedecendo filho, filho dando as coordenadas, como pai dando coordenada como os filhos têm que obedecer. Não só eles, mas os de fora, que é mais essencial até. É você educar o teu filho como ele vai respeitar os demais. Né? Eu lembro que quando às vezes minha mãe estava conversando com alguém, a gente só ficava de longe, nem por perto passava. Ela nunca bateu em ninguém. Chama-se doutrina, né? Nós éramos doutrinados a respeitar. Eu nunca toquei a mão em nenhum dos filhos meus. Só dizia o seguinte: é sim, sim, não, não. Se isso é defeito, foi um defeito que deu certo. Graças a Deus, nunca nenhum me deu o mínimo de trabalho. E dessa maneira, todos eles casados tratam as suas esposas e suas esposas tratam os seus maridos. É nessa doutrina. Amém? Que Deus possa guardar as famílias, principalmente a família cristã, porque é a família que sempre está em devoção com o Criador. E que Deus possa olhar cada uma com um olhar clínico,
apresentando as falhas para que um possa ver do outro e essas falhas possam ser consertadas, remendadas, para que haja a harmonia e o bem-estar e a paz e o amor nesse lar, em nome de Jesus. Amém?